Olá para você que está me assistindo aqui no PixArts. Eu vou fazer uma nova edição aqui, bem legal, que dá para vocês usarem de várias maneiras. Primeira coisa que eu vou fazer é clicando aqui em ferramentas e vou aqui nessa parte de ajustar. Chegando aqui eu vou fazer alguns ajustes. Eu diminuí o brilho na parte aqui do brilho da edição no PixArts em mais ou menos 67. O contraste eu aumentei para 33. Aqui na parte da claridade, eu aumentei um pouco para 7. Fui lá na parte de realçar e dei uma diminuída no realce para menos 29. E aqui na parte das sombras, eu dei uma diminuída para menos, deixa eu ver, mais ou menos menos 8. Depois, na parte da temperatura, eu deixei a foto um pouco mais azulada e ficou em menos 23. E aí eu salvo. Depois de ter salvo, a gente vai aqui, nessa parte do PixArts. A gente vai naquela parte onde tem de desenhar, que dá para fazer bastante coisa. Então, a gente vai clicar em desenhar, que é essa parte aqui. Clicando nele, a gente vai em desenhar. E aí, vai abrir essa nova parte aqui que vocês estão vendo. Aí, aqui a gente tá escolhendo uma cor. Eu vou escolher uma cor um pouco mais alaranjado. E aí, é muito importante você ver se tá numa camada de cima. E ver também a parte do pincel, como que tá as configurações do pincel. Aqui, a camada de cima, a gente vai mudar de No para adicionar. No de normal, tá, gente? Para Adic, que é adicionar. Que é a penúltima opção ali. Depois disso, a gente vai diminuir um pouco mais a opacidade desse pincel, porque ele tá muito forte. E depois a gente vai aqui nesse canto que eu tô mostrando para vocês e a gente vai diminuir a intensidade também. Diminuir a intensidade para 14%. Depois disso, a gente vai dar zoom e aí a gente vai passando. Essa primeira camada aqui que eu tô fazendo, eu não coloquei adicionar, eu coloquei sobreposição, que é a última opção. Então, ele tá embaixo de adicionar e ele só vai dar uma tonalidade alaranjada e depois a gente vai colocar esse efeito de adicionar. E aí, eu diminuí um pouco mais o pincel que tava muito grande, porque eu queria realmente só fazer um contorno. E aí, eu fui passando por toda a parte aí do chifre, lembrando que vocês não precisam se limitar a um animal. Eu peguei uma foto de um animal e fiz essa edição. Vou mostrar a vocês como mudar, né, várias das cores. Mas não precisa se limitar a isso. Vocês podem fazer a uma pessoa, uma foto sua, que vocês podem usar essa técnica para fazer outra edição. Eu tô ensinando a técnica em si, e em cima disso vocês criam outras coisas, tá bom? Mas aí, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso ensinar como fazer essa temática de edição em pessoas, se vocês tiverem dificuldade. É porque eu tava na vibe, peguei de animal. Criei uma nova camada e agora sim, essa nova camada a gente vai colocar em adicionar. E vindo em adicionar, a gente vai começar a colocar um tom mais claro. Tá vendo que ele dá uma outra tonalidade? Nessa parte aqui, eu vou passando por cima do chifre, ele vai dando essa cor. Eu diminuí o tamanho do pincel. E aí, eu vou passando por todo cima do contorno e reforçando esse alaranjado que eu queria. E aí, a gente vai passando em cima dele. Não precisa ficar, esfumar muito, não ficar marcado. É que eu sou muito perfeccionista. Mas aqui no caso eu apaguei por causa disso, que eu queria que ficasse linear. E aí, como eu não gosto de marcação, eu vim passando. E como vocês podem ver, eu tava ali testando o tamanho de pincel, né, gente? Depois disso, a gente vai passando um por um, opacidade um pouco mais baixa, para não ficar muito marcado. E aí, agora sim a gente vai passando por todo o chifre, passando por cima da camada. Então, relembrando que a primeira camada eu coloquei sobreposição e a segunda camada eu coloquei em adicionar. E aí, eu vou passando por toda essa parte aqui do chifre do animal. Eu quis só que fosse no chifre para fazer o grande tchan. E agora eu aumentei o tamanho pra gente passar nessa parte que é maior do chifre. E aí, eu fui repassando, né, e reforçando em algumas partes. Agora eu peguei um tom de amarelo, que aí ele vai ficar um pouco bem mais destacado. E aí eu vou passando por cima. Se você não quiser, não precisa fazer essa camada. Eu acho muito importante essa camada porque ele causa sobreposições de cores. E isso eu acho fundamental. Então, a gente vai passando por todo o chifre do animal.
E aí, tá vendo que já ficou bem clarão, do jeito que tá? Aí eu fui, aumentei o tamanho, diminuí mais a opacidade. E aí eu passei aqui nessa parte de trás, tá vendo? Pra parecer que tá refletindo do chifre. E aí eu fiz essa parte, agora eu peguei um laranja de novo, diminuí o tamanho do pincel. E tá vendo, gente, que tem muito a ver o efeito que você quer com o tamanho do pincel e a opacidade do pincel. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Depois disso, eu mudei e aumentei a opacidade. E aí, eu mudei por um amarelo um pouco mais claro ainda e fui repassando no chifre, em partes que eu queria que ficasse bem iluminado. Essa parte que eu tô fazendo é o amarelo bem mais claro. Então, ele dá esse efeito bem pá, tá vendo? E aí, eu fui passando por toda essa parte do chifre. E aí, clareando e dando esse efeito mais neon ainda que já tinha. E aí, aqui pra mim já tá bem mais bonito. Mas ainda assim, a gente ainda vai fazer algumas configurações. E eu vou ensinar pra vocês lá no final um truque que eu gosto de usar. E que, tipo, é muito bom mesmo pra edição, pra fazer várias coisas. Mas aqui a gente segue. Nessa parte aqui eu tava passando, finalizando a parte do chifre, tá vendo que ficou bem chamativo mesmo, que era o jeito que eu queria. E ali no canto eu cliquei no OK, a gente voltou para a parte principal do PixArts. Depois disso a gente vai aqui em efeito, como vocês estão vendo. E aqui na parte do efeito a gente vai aqui pro lado. E aí tá vendo que tem várias partes, eu fui ali no último, que é contraste, e dei uma diminuída no contraste, porque tava bem forçado, assim, tipo, tava muito claro. E escurecer a foto é muito importante para você conseguir esse efeito, que é o que eu fiz. Depois disso, eu voltei lá no efeito. E indo ali no efeito, eu desisti e fui em ferramentas. Clicando aqui em ferramentas, a gente vai em ajustar, tá vendo essa parte de ajustar? E aí eu vou dar uma diminuída, um pouco mais de escurecida. Então, eu diminuí o brilho um pouco mais. Diminuindo o brilho, a gente já tem esse efeito aqui que vocês estão vendo. Depois disso eu volto e vou para a parte ali do lado e dou uma diminuída na quantidade. Clico no OK, vejo antes e vejo depois. Clico ali na parte do OK. Vou novamente em ferramentas e vou ali em ajustar. Diminuo o brilho mais uma vez e cada vez que você salva, ele salva como pré-definição, então quando a gente volta, ele diminui um pouco mais. O contraste eu aumentei, a parte do brilho eu aumentei, a saturação eu aumentei um pouco só a saturação, e a matiz é onde dá para vocês fazer a grande magia na matiz, então dá para fazer bastante coisa aqui na matiz. E depois disso eu deixei um pouco mais alaranjado, tá vendo? E olha o que dá para fazer na matiz. Desde azul, rosa, vermelho, amarelo, verde. Dá para você fazer várias configurações e transformar a sua foto a partir daquela base que eu ensinei aqui para vocês no começo do vídeo. E fica desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu gosto bastante de usar esse truque para várias coisas. E dá para fazer várias mudanças a partir da matiz. E depois disso eu salvo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.